Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado e santo, estamos reunidos e congregados mais uma vez neste lugar, com muita alegria nos nossos corações, pois temos a oportunidade de darmos início oficialmente, Senhor, a essa escola, a este departamento de ensino, Senhor, que é tão importante, tão essencial. Eu te agradeço de todo o meu coração pela resposta que o Senhor tem ministrado ao coração desta irmandade que aqui está, e quero te pedir sabedoria e graça para que o Senhor possa me usar como instrumento para ajudar os meus irmãos na busca deste conhecimento e estabelecer, Pai, porque o nosso desejo não é só receber a informação, é transformar essa informação em conhecimento, esse conhecimento em experiência, essa experiência em prática de vida, e assim, Pai, possamos, meu Deus, estar estruturados, fundamentados na Tua Palavra, para podermos, Senhor, dar prosseguimento a esta jornada em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu Pai, a Tua presença é essencial nesta noite. Nada aqui acontecerá se o Senhor não estiver conosco, se o Teu Espírito não estiver sendo abençoando e ministrando aos nossos corações. Eu te agradeço e te glorifico em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos começar o capítulo 1, a Bíblia Sagrada. Então nós vamos falar como a Bíblia chegou até nós. Enfim, nós vamos fazer uma introdução e vamos parar nessa primeira página com os exercícios, tá bom? E para a semana que vem, aí nós vamos estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, toda a composição do Velho Testamento, os seus livros. E para a semana que vem eu quero fazer uma brincadeira. Eu vou trazer aqui, pastor, aí nós já temos uma estratégia, e aí nós vamos pegar as meninas e os meninos, e nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar aqui uma Bíblia que a pastora tem, é enorme, e nessa Bíblia estão todos os livros da Bíblia, todos. E aí o que os meninos vão fazer? Os meninos, nós vamos fazer um sorteio aqui, e vão ter que colocar em ordem todos os livros históricos do Velho Testamento e os profetas maiores, e aí o terror da galera, né? E aí é o terror da galera, os profetas menores. Então nós vamos fazer por sorteio isso, certo? Então vocês estudem, vocês visualizem. Não vai faltar, Não, se faltar aí é pior, porque vai cair na prova. Então é bom estudar, porque essas coisas costumam cair na prova. Nós temos que ser autor da nossa própria história. Então, não, faltar por causa disso não. Faltar é deixar de aprender, porque nós não temos medo, nós não temos que ter medo de errar. Nós temos que ter medo de não tentar, porque é errando que a gente aprende. Tá certo? Então, para a semana que vem, vocês vão fazer isso. A semana passada, eu dei um desafio aqui para a classe. Então eu quero abrir aqui um tempinho aqui para falarmos sobre, quem lembra que foi dado aqui? O sacramento. Então eu quero saber como é que tá. As meninas pesquisaram, os meninos pesquisaram. Então eu quero começar pelos mais fortes, né? São os homens, os mais estudiosos, né? Então eu quero saber o que os homens prepararam aí a respeito de sacramento. E quero abrir 10 minutos aí para os homens fazer aí uma exposição do que é sacramento. Então, vocês se organizaram ou não? Cadê a organização, gente? Vocês se organizaram aí? Vocês fizeram uma reuniãozinha aí no domingo ali no cantinho depois do culto? Gente, nós temos que falar sobre sacramento. E aí, como é que é? Quem vai fazer a pesquisa? Quem vai ser como é que é o nome lá quem vai ser o orador da turma? Então quem dos homens aí se propõe a levantar aí e fazer uma pequena exposição do que é sacramento?
professor? Ele tá com vergonha. Quem está com vergonha? Meu pai. Olha, irmão João. Não. Que é isso, irmão João? Ainda dá oportunidade. Mas ninguém pesquisou, só você. Vai lá. Irmão João, por favor, irmão João. Você tem 10 minutos para fazer a sua exposição do que é sacramento. Isso aí, seu João, do jeito que a gente combinou, do jeito que a gente combinou, seu João. Vai lá, seu João. Hoje eu vou no trabalho. Eu fiz pesquisa pela Wikipédia, né? Certo. Sacramento significa, para a grande maioria das confissões cristãs, como um sinal ou um gesto divino instituído por Jesus Cristo. Segundo a visão do Wikipédia. Tá? Aí vem a perspectiva protestante, católica e ortodoxa. Certo? Na perspectiva protestante, sacramento é um termo predominantemente usado pela Igreja Católica Apostólica Romana, de modo que algumas confissões protestantes não consideram correto empregá-lo. Nas igrejas protestantes históricas, são apenas dois os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Martim Lutero definiu o sacramento como situação em que um elemento, coisa material, através da palavra de Deus, transforma-se em outro, em um sentido espiritual, não no sentido material, pois o vinho continua a ser vinho e o pão continua a ser pão. Pela promessa divina, é atribuído um poder vinculado a essa matéria. Muitos outros protestantes, tais como os batistas ou alguns outros pentecostais, veem o sacramento apenas como um sinal que estimula a fé. Agora, na visão da Igreja Católica, são 7 sacramentos adotados pela Igreja Católica: o batismo, a confirmação do batismo ou crisma, a confissão ou penitência, a Eucaristia, ordem sacerdotal, patrimônio e unção dos enfermos. Para os católicos, os sacramentos são sinais nos quais os sinais visíveis da graça de Deus em Cristo é representada, selada e aplicada aos crentes, que, por sua vez, expressam a fé e obediência a Deus. Esses sinais são muito importantes para a salvação de cada crente, segundo a Igreja Católica, e marcam as várias fases da vida espiritual e religiosa do crente. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, mediante os quais nos é concedida a vida divina. Os sacramentos não apenas supõem a fé, como também através das palavras e elementos rituais e alimentam, através das palavras e elementos rituais, alimentam, fortificam e exprimem. Ao celebrá-los, a Igreja confessa a fé apostólica, daí o adágio, né? Lex orate, lex credende, isto é, crê no que reza. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus da fé, que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Então, os sacramentos fortalecem e exprimem a fé. O fruto da vida sacramental é, ao mesmo tempo, pessoal e eclesial. Por um lado, este fruto é para cada crente, uma vida para Deus em Jesus. Por outro, é para a Igreja o seu contínuo crescimento na caridade e na sua missão no testemunho. Aí vamos para a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa tem muitos sacramentos, mas destacam 7 deles. São quase os mesmos da Igreja Católica. Através da crisma, existe a unção da crisma, de crianças pequenas e recém-batizadas. A comunidade de Cristo tem 8 sacramentos. A ciência cristã pratica o sacramento em cultos especiais, mas só em forma espiritual, sem pão, vinho ou água.
o exercício da salvação não pratica sacramento, mas não proíbe os seus membros recebam sacramentos em outras igrejas. Ou seja, só nós que temos a visão de que não é necessário sacramentos algum, exceto o batismo e a ceia do Senhor. Certo? Para nós, isso é um mandamento. Para a Igreja Católica, isso é um sacramento. É uma ordem sacra, né? Uma coisa separada para Deus. Mas, na nossa visão de cristão, pentecostal ou protestante, o sacramento não tem esse mesmo nome. É uma coisa sacra, coisa dedicada a Deus, mas não usamos esse sacramento. Amém? Amém. Você fez igualzinho quando a gente ensaiou em casa. Muito bem. Então agora, cadê? Então, quero chamar agora aqui uma das meninas para fazer a apresentação das meninas. Tá aí, filho. Já. Vai. Você acha que eu ordei que você receber aqui de quê? Vamos lá. Você tem até 7h35. Relaxa, eu sou uma qualidade. 8h35. Eu não sei que relógio é esse. Você tem 2 minutos que o seu pai deixou. Nossa. Vamos lá. Sacramento. No dicionário significa juramento. Cada um dos ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo para dar, confirmar ou aumentar a graça. Vamos lá. Na Igreja Católica, como a gente já ouviu, são 7, né? Que é o batismo, confirmação, a Eucaristia, que é a confirmação ou crisma, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Vamos lá, vou explanar um pouquinho do que é cada um, segundo a visão da Igreja Católica. O batismo é o rito essencial deste sacramento, consiste em imergir na água o candidato ou derramar água sobre sua cabeça, enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo significa imergir na morte de Cristo e ressurgir com Ele como nova criatura. Eles acreditam que o batismo perdoa pecados, por isso são batizados, até as crianças. Por quê? Eles acreditam que elas foram nascidas no pecado, então elas precisam se redimir desse pecado de alguma forma. Por isso que os católicos batizam as crianças. Tá? A confirmação ou crisma. Simplificadamente, a cerimônia consiste na renovação das promessas do batismo, mediante a pergunta do bispo, que em geral a preside, feitas em voz alta e do mesmo modo respondidas pelo crismando perante a comunidade. O crisma é, portanto, um sacramento dependente e complementar ao batismo, já que não tem qualquer significação se ministrado a quem não tenha sido batizado. Bom, só pode fazer o crisma quem já foi batizado, tá? E uma das coisas legais, assim, uma curiosidade legal, é que algumas igrejas católicas, se a pessoa for batizada na igreja evangélica e acabar indo para o catolicismo, eles acreditam e eles aceitam o batismo feito na igreja evangélica. Não precisa ser feito o batismo da igreja católica, que é derramar água na cabeça. Tá? Eles aceitam o batismo da igreja evangélica. A Eucaristia é a celebração da morte de Cristo, vulgo Santa Ceia. Tá? É a paixão, a ressurreição em que Cristo recebe a hóstia consagrada. Tá? No sacramento da Eucaristia, a hóstia sagrada, que é o pão, é distribuída aos fiéis, que a colocam na boca e ingerem lenta e respeitosamente, por se tratar do corpo de Cristo. Tá? Para receber a hóstia, o fiel deve estar em estado de graça, ou seja, deve ter antes confessado seus pecados e recebido o perdão divino através do sacramento da confissão ou penitência. Então, para se participar da Eucaristia, segundo os católicos, eles precisam ter passado por como que eu posso dizer, um examine-se o nome a si mesmo, só que com a ajuda do... Não é fácil.
Do bispo. Do bispo. Isso, que aí ele disputa lá as confissões, tá? Então é mais ou menos isso. Vamos lá. O que eles acreditam? Que o pão, ele é transubstanciado. Que distribui aos fiéis, ao ingerir a hóstia, estão ingerindo o corpo de Cristo. Eles acreditam que o corpo é totalmente, aquele pão, aquela hóstia, é totalmente transformada realmente no corpo de Cristo. Não como simbologia, mas na real. Por isso que eles comem lenta e respeitosamente. Vamos lá. E eles também acreditam da mesma forma que o vinho, ele é o sangue de Cristo. Então, por isso que eles têm todo esse respeito quando vão fazer, que não é a pessoa que coloca na própria boca, é o bispo, né, que vai lá e coloca na boca dela, justamente por conta deles acreditarem dessa forma de ser realmente o corpo de Cristo, não um pedaço de pão representando o corpo de Cristo, assim como nós acreditamos, tá? A penitência. A Igreja Católica considera o sacramento da penitência um ato purificador, que deve ser praticado antes da Eucaristia, que seria a Santa Ceia deles, para que esteja recebida com a alma limpa pelo perdão dos pecados. Mas entende-se também que esse efeito purificador é salutar, sendo benéfico para o espírito cada vez que é praticado. Então, assim, sempre que errar, sempre vai se confessar, sempre vai ter penitência, para que a alma seja limpa cada vez mais. Essa é a visão deles. A unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual o sacerdote reza e unge os enfermos para estimular-lhes a cura mediante a fé. Ouve deles um arrependimento e promove-lhes o perdão de Deus. Este sacramento pode ser dado a qualquer pessoa que se encontra em estado de enfermidade, e não somente as pessoas que estão a ponto de falecer a qualquer momento. O que acontece? Essa unção dos enfermos, eles acreditam, por exemplo, eu vim de uma família católica, por exemplo, e o meu marido não é nada. E está lá enfermo. E eu sei que aquela enfermidade dele é para a morte. Eles me dão a autoridade de orar por ele, fazer a oração dos enfermos, a unção dos enfermos, para que, se caso ele venha morrer salvo. Porque se ele morrer em pecado, a culpa é minha, que não fiz essa oração por ele. Então, assim, se a pessoa estiver entre a vida e a morte, eles dão essa permissão para ela estar orando, porque às vezes não dá tempo do padre, do bispo, do freira, essa galera chegar, não dá tempo e a pessoa morre. Então, eles dão essa autoridade para eles estarem fazendo isso. Qualquer pessoa, independente de ser bispo, padre. A ordem. O sacramento da ordem concede a autoridade para exercer funções e ministérios eclesiásticos que se referem ao culto a Deus e à salvação às almas, dividido em 3 graus. O episcopado confere a plenitude da ordem e torna o candidato legítimo sucessor dos apóstolos e lhe é confiado os ofícios de ensinar, santificar e reger. Então, eles dividem, que nem a gente tem presbítero, diácono, pastor, eles também têm. O presbiterado configura o candidato ao Cristo, sacerdote e bom pastor. É capaz de agir em nome de Cristo, cabeça, e ministrar o culto divino. É o famoso padre que a gente conhece, né? O diaconato confere ao candidato a ordem e o serviço da igreja através do culto divino, da pregação, da orientação e, sobretudo, da caridade. Então, eles têm essa divisão. O fazer missões seria, no caso, o diaconato. O matrimônio. O sacramento é estabelecido e santificado. O sacramento que, estabelecendo e santificando a união entre um homem e uma mulher, funda uma nova família. Matrimônio é o casamento entre um homem e uma mulher, celebrado na igreja e santificado na indissolubilidade e na fidelidade. É um dos sacramentos que imprimem caráter, embora de forma distinta no batismo, da crisma e da ordem. Estes 3 últimos deixam no fiel que o recebe uma marca indelével, que o acompanha por toda a eternidade. Quem for batizado ou crismado, quem for ordenado a sacerdote, terá essa condição independente de qualquer coisa, inclusive que se decida depois a converter-se a outro credo religioso ou abandonar o sacerdócio. O caráter impresso pelo matrimônio se dissolve com a morte de um
É um sacramento que só se consuma havendo 2 participantes. A morte de um dissolve o instituimento do matrimônio. Então, assim, esses são os sacramentos que seriam, no caso, os juramentos da Igreja Católica. Nós temos 2 sacramentos, como a gente já ouviu o irmão João falando, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Só que a gente não usa esse termo, a gente usa mandamento. Porque o sacramento, ele foi um termo totalmente aderido pela Igreja Católica. Talvez se nós colocássemos, por exemplo, no nosso estatuto, um sacramento, que é o batismo e a Santa Ceia, nós não estaríamos no português errado, nós estaríamos corretos. Porém, quem aderiu a esse termo de sacramento foi a Igreja Católica. Tá? É isso. Missão cumprida, irmãos. Amém? Então, pastora, tanto para as meninas quanto para os meninos. Vamos então à nossa aula. Então, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar hoje, e eu quero já começar perguntando, porque eu sei que vocês estudaram bastante a missão, uma missão pequena, facinho de estudar. Então, como a Bíblia, como a palavra chegou até nós. Então, desde o início havia a escrita, como era passada as orientações nos tempos em que não havia a escrita estabelecida. Quem pode me dizer? É passada oralmente pelos patriarcas, né? Abraão, Noé, Isaac e Jacó. Muito bom, irmã Sandra. Exatamente, era passada de pai para filho. Vocês conseguem me dar um exemplo bíblico disso daí? Nós temos 2 aí na lição. A primeira está em Gênesis capítulo 18, versículo de número 19. Alguém abra a sua Bíblia ou não use a apostila e leia, por favor. Porque eu tenho conhecido que ele há de ensinar a seus e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. Então, essa é uma ordenança do Senhor. O Senhor está mandando que todos os ensinamentos. Então, isso começa com o quê? Com Adão e Eva. Adão e Eva recebem as orientações, recebem as ordens, o direcionamento de Deus. E Adão e Eva ficaram responsáveis de passar isso para os seus filhos. Quando nós chegamos lá no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos o quê? Nós vemos a história de Caim e de Abel, que ambos vieram trazer as primícias, vieram trazer as ofertas que o Senhor havia orientado que fosse feito. Então diz lá, vamos abrir lá. Abram aí, Gênesis. Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor o amo. E deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e por sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então nós vemos aqui a primeira ordem, o primeiro ensinamento do Senhor. Adão passa para Caim e Abel o que deveria ser feito. A questão aqui que nós vemos que Deus aceita uma oferta, aceitar a oferta de Abel e não aceita de Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a palavra diz que há 20 dias, né? No restante dos dias. E Abel trouxe das suas primícias, no começo.
Muito bom, está certíssimo, parabéns. Agora, o que nós percebemos nesse texto dentro da lição que nós estamos estudando? O que aconteceu? Houve um ensinamento? Será que Adão avisou a Abel e não avisou a Caim? Não, não tem como isso acontecer. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, e Deus adverte a Caim, e Caim não se posiciona. Então, irmãos, agora um outro texto também que eu gosto muito, aliás, esse texto eu trago ele muito fortemente dentro da proposta que Deus tem dado para nós no nosso discipulado. Porque hoje nós temos a tendência muito grande de trabalhar as coisas, de trabalhar nos assuntos, de desenvolvermos assuntos na igreja e apenas passarmos superficialmente. Então, quando Deus pediu para que nós começássemos esse trabalho de discipulado, então o Senhor me deu esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 7 ao verso de número 9. Por favor, alguém pode ler? 6, 7, 9. Isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Tem alguém que tem na Bíblia, que está com a Bíblia aberta, que tem uma tradução diferente dessa? A minha é de estudo. Então, Pode? lê, 7 ao 9. Escreveram no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem os seus filhos e se apropriam deles. Que eles sejam o assunto de suas conversas, onde quer que vocês estejam, sentado em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantarem, de manhã até a hora de cair na cama, à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, até escrito no batente da porta da casa e na porta da sua cidade. Olha só a orientação que Deus dá. Então Deus está orientando, Deus está ensinando. Olha, a forma de transmissão, a revelação da palavra, da vontade, da direção de Deus era feita de forma oral. Isso era como? Sentado, caminhando, colocando nos umbrais da porta. Entre os olhos existia uma caixinha. Tinha uma caixinha que eles colocavam com os mandamentos, com as ordenanças, que eles colocavam entre os olhos e andavam com aquilo. Muitos chamavam de filactério. Às vezes amarrava nos braços. Aquilo eles amarravam aquilo no braço e eles tinham que andar com isso. Em todos os momentos eles tinham que estar registrando e tinham que transmitir isso. A palavra inculcar significa o quê? Ensinar, insistir o tempo todo. Essa era a forma que Deus orientou, que Deus ensinou e que nos faz, que nos permite que a mensagem, que a revelação, que essas revelações chegasse até nós pela instrumentalidade de Moisés, que é o autor, o escritor, dos 5 primeiros livros. Então a gente vai falar isso na próxima aula. Só que, irmãos, com o desenvolvimento da civilização, começaram a desenvolver técnicas de comunicação. Qual foi a primeira técnica mencionada na missão? A ideográfica e a ideográfica. Quem pode me falar o que é uma escrita ideográfica? São símbolos, né? Desenhos que eles faziam para retardar a palavra. Muito bem, eram símbolos, né? Quem desenvolveu muito isso foram os egípcios, né? Eles colocavam nas tumbas, então eles escolhiam desenhos, sol, eles faziam eles escreviam a história através dessas imagens, desses desenhos, e eles iam registrando isso durante muito tempo. Hoje uma ciência que estuda com muita precisão isso são os arqueólogos. Eles são das primeiras épocas. E depois, com o desenvolvimento, continuou desenvolvendo.
Depois veio, qual foi o tipo de escrita que veio? Está escrito aí. Oi? A pictográfica ou a cuneiforme, que já é um desenvolvimento, já é uma escrita que já começa a se aproximar para o alfabeto escrito hoje. Eu coloquei aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, irmãos. Eu coloquei aqui algumas escritas, alguns modelos de escritas cuneiformes. Certo? Então alguém pensou que isso aqui era uma... E aqui eu coloquei o que significa cada uma delas, só que não está na ordem. Eu não coloquei na ordem. E eu já vi alguém aqui chegando aqui, oh minha filha, muito obrigado. Eu já vi alguém chegando aqui tentando decifrar esse código, a Aline e o Henrique. Pastor, dá para só passar um pouquinho assim para não conseguir? Pra cá? É. Tá bom. Tá bom? Deu? Tá vendo, gente? Ó, cada símbolo desse aqui representa. Já começou a pegar uma forma já mais arredondada, mais quadrada, mais para poder já começar a dar sequência ao desenvolvimento da escrita. Vamos lá. Quais foram os materiais usados para compor, para começarem a ser escritas a palavra de Deus? Vamos lá, qual foi o primeiro aí? Pedra. Oi? Pedra. Pedra? Onde está escrito isso? Os materiais usados. Sim, pedra, cerâmica, ponteiros, estilhates, isso há 4.000 anos antes de Cristo. Gente, essa questão de 4.000 anos, 1.700 anos, só nos exercícios, tá? Isso aí vocês não tem que ficar marcando, porque vocês não vão fazer. Né? Mas, para os exercícios é bom, depois vocês veem quando você tem a informação. Isso eu não vou colocar na prova com vocês não, porque eu não vou fazer isso com vocês, tá bom? Eu não sou coração de como é que é? Coração peludo. Coração peludo. Tá bom? Então vamos lá. Papiro. Papiro foi descoberto no Egito 3.000 anos antes de Cristo. O que é o papiro, gente? Uma planta aquática que dava com muita abundância às margens de que rio? Nilo. Então, vocês tiveram a oportunidade de pesquisar lá no Google lá como que eram essas plantas e como que era feito o processo para a composição do papel? Do papel não, do papiro? Vocês viram como é que funciona? Quem pode fazer? Oi, pois não, Diego. O papiro é uma planta? É uma planta aquática, um junco. Ela nasce às margens. Pastor, Oi. é por isso que eu achei uma divergência e eu até parece uma pegadinha no exercício. Por quê? O papiro não é uma planta, é um produto feito a partir do junco. O junco é uma planta encontrada no Nilo, Sim. que também não é encontrada só lá. Hoje, no Brasil, por exemplo, eu cresci e trabalhei, também não é encontrada só lá. Hoje, no Brasil, por exemplo, eu cresci trabalhando com junco. No Brasil tem junco, no sul, no nordeste tem junco. Aqui a referência disso só é encontrado lá. Não, na verdade, fala que é só lá. Só lá não. No começo. Lá no começo da história, ela dava com Lá no começo. Um exercício que o papiro é o resultado. O papiro, na verdade, gente, o que é o papiro? O papiro é o resultado da planta chamada junco. Então o papiro não é uma planta. Não é uma planta. Não, É uma espécie. não, É o papiro não. papel. O papiro é o resultado. Então, o que eles faziam? Como eles faziam? Eles pegavam, eles cortavam, abriam aquilo. Dentro do junco tem uma massa branca que eles cortavam, era como filetes. Eles iam esticando os filetes e depois iam trançando eles. E aí depois eles vinham e prensavam e deixava secar. Aí depois eles iam polindo aquilo
aquilo virava eles iam polindo aquilo, e aquilo virava um papel, virava uma folha. E ali eles começaram a registrar a Bíblia. Qual que era o problema do papiro? Ele era frágil. Hã? Ele era muito frágil. Muito frágeis. Ele não podia ficar lá onde eu pesquisei, fala que ele não podia ficar no sol. Não. Porque ele começava a esfarelar. A esfarelar. Ó, Eu nós tinha que ter temos todo aqui cuidado. como se fosse um papiro gigante, essa parede. Sim. Imagine isso aí, pedacinhos dessa madeira prensada. Nossa. Seria isso. Só que, pessoal, ele não ficava na espessura que nós temos esse papel aqui hoje. Já viu um marceneiro cobrindo móveis com aquela... É parecido com aquilo. E ele se deteriorava muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, depois do papiro, gente, qual foi a próxima que os nossos grandes homens, eles desenvolveram? Pergaminho. Pergaminho era feito de quê? Oi? De couro de quê? De animais. Cabras, ovelhas, tá, gente? Então eles arrancavam o couro do animal, né? Depois o animal morto, obviamente. Vou me adiantar aqui, tem uns engraçadinhos, né? Então, eles arrancavam o couro, colocavam o couro para secar e poliam esse couro e escreviam em cima. Existia um processo, tá? E aí, eles colocavam nas extremidades do couro, eles colocavam duas madeirinhas e eles enrolavam aquilo. Eles enrolavam aquilo. Era um outro problema também, irmãos. Por quê? Todo o manuseio, os pergaminhos eram enormes. Não eram pedacinhos de papéis, assim como nós temos a facilidade. Eram enormes, eram coisas enormes, que precisavam ser transportados em animais. Então, quem cuidava dos pergaminhos eram uns homens que eram dos judeus, que eram chamados de maçoretas. Eles eram os responsáveis pelo cuidado, porque, irmãos, com o passar do tempo, aquele material ia desgastando de tanto usar, ia desgastando. Vocês querem ver um exemplo? Abram a Bíblia de vocês aí, em 2 Reis, capítulo 2, 22, versículo 1. 2 Reis 22, 1. Acharam? 2 Reis 22, 1. Pode ler quem achou, por favor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Agalias de Buscate. Quantos anos tinha Josias quando começou a reinar em Israel? Tá certo isso? Tá certo isso, gente? 8 anos. Como que uma criança com 8 anos consegue reinar em um país, uma nação como Israel? Tem alguma coisa errada? Ah, mas a Bíblia não contém erros. A Bíblia, ela é inerrante na sua doutrina. A Bíblia é inerrante na sua aplicação. Mas na Bíblia, irmãos, existem vários erros. E erros, quais eram as dificuldades? Por exemplo, esse aqui, segundo os estudiosos, os grandes estudiosos, não é possível uma criança com 8 anos de idade assumir um trono de um reino como Israel. Não é possível. Mas como que está ali? Mas o que está acontecendo? Quando chegava de tanto manusearem isso, de tanto manusearem, o que acontecia com muitas letras? Desgastavam. E na hora porque os maçoretas, irmãos, eram responsáveis para pegar isso e passar, e passando, e reavivando, remodulando, recopiando. Eles faziam cópias dos originais para que pudesse preservar a palavra, para que pudesse manter a palavra. Então, segundo os estudiosos,
Esse texto tem muitos outros que nós vamos encontrar na Bíblia que vai achar estranho, que pô, mas como é que pode pôr a cidade? Pode, em algumas situações era isso, porque irmãos, acontecia isso por causa dessa manuseio que os pergaminhos eles continham. Eu anotei aqui umas informações legais muito interessantes. Existia um tipo de papiro, um tipo de pergaminho chamado velino. Esse velino era a pele de bezerros e antílopes. Esse era um material muito melhor de ser preparado, de haver um preparo melhor. Tanto que os nossos antepassados, eles para escrever o Talmud, eles davam preferência por esse tipo de material, que era um material mais consistente, um material melhor para se trabalhar e para se registrar as escrituras. Tá certo, gente? O papel, o pergaminho foi descoberto em 1700 pelos egípcios e babilônicos. Há uma questão, porque a palavra pergaminho, ela lembra, ela dá uma indicação da cidade de Pérgamo, uma cidade grega. E lá, nessa cidade, acredita-se que foi lá que se desenvolveu, ou que foi lá que se distribuiu e que teve uma grande abrangência esse material pergaminho. Foi lá que, segundo alguns estudiosos. Mas são pontos de vista divergentes, a gente não vai entrar em questão, porque também não tem nem como a gente. E depois veio o papel, né? O papel, a palavra papel é derivada de papiro, certo? Surgiu na onde? Em China, no século II a.C., e era extraído de fibras de vegetal, como é até hoje, né? Em 1436 depois de Cristo, Gutenberg descobriu a impressora, e a partir de 1792, com o aperfeiçoamento do papel, o que eu falei? Estou com tanta impressora na minha cabeça que é impressora. Mas a impressora também é uma prensa, né? A imprensa. Mas vamos lá, a imprensa, com o aperfeiçoamento do papel e da imprensa, começou a comercialização do papel para todo mundo. Isso tornou mais fácil a impressão da Bíblia. Pois não? Gutenberg, foi o primeiro livro escrito com Gutenberg, foi a Bíblia, né? Ele escreveu uma Bíblia. E o Gutenberg ele criou os tipos móveis, que são livrotipos, criados a livrotipia, que cria os tipos feito em chumbo. E ele é montado um por um e impresso na época do papel. Depois surgiu a livrotipia, que fazia a parte em chumbo. Irmãos, para quem não sabe, o nosso irmão José Carlos trabalha com gráfica, viu? Então essas informações são peculiares. Foi o primeiro livro que ele fez, foi uma página da Bíblia. Uma página da Bíblia. Escrito por ele. E ele usou os tipos que era feito em tipo de cor, né? As letras são invertidas, né? Invertido quando imprime ela fica correta. Então surgiu isso aí, eles montavam o tipo do lingote e montavam e colocavam na rama e para imprimir, né? Aí depois veio a tipografia que fazia mais rápido. Foi mais. Aí depois veio a sucopsese, serigrafia e assim por diante. E por aí vai. Certo? A senhora ia perguntar alguma coisa, irmã Sandra? Não. Não? Eu queria saber se podia desligar esse vídeo lá. Ah, esse aí? Pode. Os seus vizinhos aí não acharem ruim? Aí fácil. Ó, pergunta da nossa irmã Evelyn. A parte do pergaminho fala que ele foi descoberto em 1600 a.C., mas fala que porém os originais do Novo Testamento foram escritos em papiro. Primeiro em papiro, e depois, com a chegada do pergaminho, eles foram sendo passados. Mas se for 1600 a.C., o Novo Testamento já foi, bem depois disso ainda era em papiro?
A probabilidade então de ter perdido muito mais informação. Sim. Tanto, gente, que em 1947, um pastor beduíno, ele encontrou lá no Mar Morto ele dentro de uma caverna, eu estava lendo a história, ele encontrou dentro de uma caverna muitos pergaminhos, contendo a história. Detalhe, gente, não existe manuscritos originais. Tá? Não existe. E aí vocês falam, mas por que não existe? Por providência de Deus. Imagine quanta idolatria não ia ter em cima disso, se houvesse, se eles conseguissem achar. Então o que tem foi? Esses achados, são chamados achados do Mar Morto, né? Eles só foram preservados porque eles foram encontrados dentro de potes de barro. Potes de barro, isso. Foram lacrados. Além de tampado a tampa normal, como a gente tem as tampas de panela hoje, eles foram lacrados à mão com argila por fora. Então não tinha oxigênio nenhum dentro para poder deteriorar nessas cavernas que eles foram encontrados. Isso perto do Mar Morto, então a umidade. Então se não houvesse feito esse não trabalho, não sobrava nada. Não sobrava nada. Tanto porque se eram pele de animais, né? Então nós vemos lá, irmãos, lá nós vemos lá no Salmos 40, versículo 7. Alguém pode ler para mim? Eis que vem o rolo do livro está escrito. O rolo do livro está escrito sobre mim. Né? O salmista está dizendo, né? O salmista está falando. Jeremias 36, 2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde os dias de Josias até hoje. Tá vendo? Então, era uma ordem. Então, Deus, ele ia ordenando, né? Deus ia trazendo para que fossem escritas as histórias, que fossem registradas as histórias, né? Os fatos acontecidos, para que isso ficasse no memorial e que essas informações pudessem chegar até nós. Então, irmãos, era um trabalho muito complicado. O manuseio desses pergaminhos era um negócio assim, muito difícil. E detalhe, não era qualquer um. Até porque, irmãos, a leitura, eram muitos poucos que sabiam ler e escrever. Eram muitos poucos. Isso era um privilégio de muitos poucos. Então, quem tinha, tanto que nós vemos que quando Neemias, ele encontra, né, o sacerdote encontra os livros, ele começa a fazer a leitura, diz que o povo começa a chorar. Ele vai lendo de dia e de noite, a coisa vai avançando e o povo vai chorando. Por quê? Porque eles começaram a receber e ouvir as palavras que aconteceram. Então houve uma comoção muito grande. A palavra registrada, a palavra que foi revelada, que estava perdida, ela foi reavivada, ela foi repatriada. Obrigado. Então, era muito complicado lidar com isso. Então, era um processo muito cuidadoso. Era um trabalho que tinha que ter muito cuidado, muito zelo, para que não pudesse. Minha Maria está aberta? Que susto. Uma vez colocaram. Uma vez eu estava pregando animado, rapaz, estava na animação. Aí um crente lá colocou assim: pastor, o seu zíper está aberto. Aí a primeira coisa que eu fiz foi correr para trás do altar. O púlpito era de acrílico. Aí, cara de pau, né? Se o Francimar estivesse lá, ele ia fazer uma anotação. Eu falei assim: vamos orar. Vamos orar. Todo mundo fecha os olhos. Eu quero ver todo mundo orando de olho fechado. Aí eu entro, todo mundo estava orando, fui lá e fechei os olhos. Coisas que acontecem. Amém, queridos? Então, gente, foram esses três tipos, né, essa jornada para a Bíblia chegar até nós. Tá? Primeiro, vieram, né, a palavra era transmitida oral, de pai para filho, pelos patriarcas. Depois foi passado, né, começou com o avanço da civilização, começou a melhorar, e aí eles começaram a criar imagens, desenhos, e começou a haver uma comunicação, começou a ser contada a história através desses desenhos, dessas formas, que foi a escrita
ideográfica ou pictográfica, como aí foi avançando, chegamos na escrita cuneiforme, que é um traçado escrito e gravado de forma de cunha, né? Ó, pode prestar atenção, ó, forma de cunha. Então sempre tem era sempre criada uma figura. E aí foi se avançando, depois veio o papiro, que é oriundo, então vamos corrigir isso aí, fique bem, né, corrigido. O papiro não é a planta, o papiro é o resultado do junco. Então, quem nascia às margens do Nilo à época e hoje nasce, está em todo lugar aí, era o junco. E do junco era extraído, era feito, era composto do papiro. Depois madeira. Oi? Nunca com madeira. Da madeira extraída só papel. A madeira Oi? A matéria-prima. Tá certo? E aí veio o papiro, depois o pergaminho. O papel no século II a.C., lá na China, e depois Gutenberg, em 1436, descobriu, né, começou a desenvolver a imprensa, e a partir de 1792, aí com o aperfeiçoamento do papel e da imprensa, começou a comercialização do papel para todo mundo. Isto ficou mais fácil, a impressão da Bíblia. Então hoje a Bíblia está aqui. Um detalhe também que a gente vai falar nas próximas aulas era a forma como era escrita, né? Então nós vamos ver como era escrito. Antigamente, nos pergaminhos, tudo era escrito tudo junto, não tem separadinho como a gente dá, e nem era em capítulos e versículos. Nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Então, gente, vamos lá para a página 2. Página 2, e nós temos lá os exercícios. Olha lá, no princípio, como a história sagrada chegou até nós. Pela fala e experiências vividas, ou seja, oralmente. Qual foi a forma de transmissão de ideias surgindo devido à necessidade de comunicação? Escrita e ideográfica. Aqui, tá? Então, ó, aqui a cuneiforme está errado. Bem aqui, ó, nós temos os cílios, escrita digital, a C, a B, escrita cuneiforme e a C, escrita ideográfica. Por que a B não está certa? Porque ela veio depois, tá bom? Então está certo quem colocou escrita ideográfica, porque ela foi a primeira. Tudo bem? Vai lá. Quem criou a escrita cuneiforme? Fenícios. Foram os fenícios. Tá? De que planta era extraída o papiro? Aí vocês estão certo. A macaxeira. 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 Macaxeira é mandioca? Não, eu não comi macaxeira não. Eu não comi macaxeira, eu comi abóbora hoje. Então, de que planta era extraída o papiro? Do junco. Muito bem. Marque V para a verdadeira e F para o falso nas frases abaixo. O papiro só é encontrado no rio Nilo, na Arábia. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque existem em vários outros lugares. Então, se fosse colocado aqui, qual foi o primeiro lugar, né, encontrado, né, segundo o que nós aprendemos na lição, então seria verdadeiro, tá? Mas não é essa a pergunta. Pastor, oi? Inclusive eu encontrei o papiro no Mercado Livre. Oi? Para vender? Eu encontrei o papiro no Mercado Livre. Você comprou? Não, comprei não. Mas viu o preço pelo menos? 31,99. Vocês acham, gente, que esse papiro que ele encontrou é igual ao que nós estamos estudando aqui? Não. De forma alguma. Tá certo? Vamos lá. O pergaminho foi escrito por volta de 1700 depois de Cristo. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro.
falso, porque foi antes de Cristo, tá depois de Cristo. Foi antes. Por isso que eu falei, não, pegadinha. Eu caí na minha pegadinha. Eu caí mesmo aqui, ó. Essa é boa também. Eu caí na minha pegadinha. Você caiu também? Eu caí, é antes de Cristo, não depois de Cristo. Parabéns para quem prestou. Parabéns, Massandro. Parabéns, Jaqueline. Quem foi mais que colocou antes de Cristo aí? Você errou? Você acertou? Parabéns. Vamos lá. O pergaminho era mais durável que o papiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Oh, maravilha. Segundo 2 Timóteo 4,13, Paulo pede os pergaminhos que estavam na casa de Lucas em Trode. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Porque não era de Lucas. Ah, quem era mesmo? Carpo. Carpo. Beleza? Associe a coluna A com a coluna B. Então vamos lá. Papel. Certo. Pergaminho. 1700 Papiro. 3.000 anos de Cristo. Descoberta da imprensa. 1436 depois de Cristo. Maravilha. É isso aí. Então essa é a primeira parte, a primeira aula. A semana que vem, então aí vocês estudam, tá? Então todos os términos de uma aula, nós vamos passar para vocês o que vai ser estudado. Então os irmãos vão estudar da página 3, 4, os exercícios até a página 7, a página 8 e a página 9. E os exercícios. Certo? Então aqui nós vamos falar sobre a composição da Bíblia, o Velho Testamento, né? Quais são quantos livros, né, é composto o Velho Testamento. Eu fiz essa pergunta aqui na primeira aula, né? Quem lembra quantos? Tem 9, isso. O porquê que significa a palavra Pentateuco? Composto por 5 livros, né? Então esses são 5 livros, são os primeiros 5 livros da Bíblia que foram, segundo a tradição, porque essa expressão, irmãos, todas as vezes que eu falar segundo a tradição, é porque tem muitas coisas que os estudiosos não conseguem asseverar com toda a garantia. Então, segundo a tradição, segundo os estudiosos, tá bom? Então, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, certo? Então, já está terminando. Então, depois nós vamos ter lá os livros históricos. Preste atenção aí, meninos e meninas. São 12 os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então vocês memorizem isso, porque aqui na próxima aula vai ter uma bibliona aqui da pastora, e aí vocês vão colocar em ordem, tá? Do Pentateuco, os livros históricos, e depois os livros dos profetas maiores. Quantos profetas maiores são? 5. São 5 profetas maiores. Isaías, Lamentações, Ezequiel e isso. E quais são os 12 profetas menores? Aí é fácil, é isso que vocês vão ter que fazer aqui na próxima aula. Então estudem bastante, tá bom? Para a gente poder. E os poéticos são quantos livros? 5. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Tá? Quem foi os escritores de Provérbios, Cantares e Eclesiastes? Salomão teve salvação? Teve.
Gente, vamos orar para agradecer a Deus. Vamos ficar de pé, agradeço. Então, para a próxima aula, então, nós vamos estudar bastante sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento. Quer dizer, quantos livros nós temos no Novo Testamento? 27 livros. Em quantas partes está dividido? Velho Testamento. Evangelhos, livro histórico. Quantos livros históricos tem? Só posso. As cartas paulinas, as epístolas. Quantas cartas epístolas paulinas nós temos? 13. E quantas cartas universais são? Então vocês escolhem a próxima aula. Cartas paulinas, cartas universais e um único livro profético, ou seja, a doutrina das últimas coisas, que é o livro de Apocalipse. Então estudem legal isso aí, que semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso, vamos trabalhar isso aí. Amém? Presbítero João, por favor, faça essa oração de agradecimento em nome de Jesus. Obrigado. Pai querido, seja maravilhoso. Graças a Deus. Obrigado. Nessa noite. E aprendemos um pouco mais da tua palavra. Pai querido, a nossa sabedoria, se você já dá por ti, que nós em tempo oportuno venhamos a usá-la, Senhor, para